Pronto. Bom, boa noite a todos e a todas. Ou dependendo, depois quem for ver essa mesa redonda, às vezes é bom dia ou boa tarde. E é com muita satisfação que hoje a gente vai ter a mesa redonda com dois convidados e duas pessoas que eu estou conhecendo agora e queria dizer que eu estou conhecendo, que eu queria dizer que era para conhecer pessoalmente, mas por conta de toda a conjuntura que a gente está vivendo, o contato online é o que mais nos tem aproximado. Então, é com muita satisfação que hoje a gente vai ter a terceira mesa redonda de um evento que começou semana passada sobre internacionalização da educação superior, tendo uma perspectiva, uma leitura crítica. Na semana passada e nas outras duas mesas, nós tivemos uma de apresentação do grupo de ação pedagógica, de apoio pedagógico UFES Internacional, aqui da Universidade Federal de Sergipe, junto ao Departamento de Relações Internacionais. E na outra mesa nós tivemos a participação, inclusive, de uma pessoa que está aqui, que é a Paula Pavarina, que foi minha professora na graduação e tem estudado esse tema, e eu vi que ela desejou boa noite aqui. Boa noite, Paula. E além da Paula, Regina Leiser, que abordaram o tema também de um ponto de vista mais teórico-conceitual, apresentando essa visão um pouco mais crítica. E hoje, eu diria que a gente tem, para usar aquela velha expressão, a gente tem a cereja do bolo, que é pegar essa perspectiva crítica da internacionalização da educação superior e analisar o que eu chamaria de... acho que tanto a Fernanda quanto o Ivor vão poder falar melhor sobre isso. Talvez foram dois estudos de caso sobre a Federal de Santa Catarina e sobre a UNILA, né, em Foz do Iguaçu. Enfim, para quem não estava nas outras palestras ou não acompanhou, é uma ação do grupo de apoio pedagógico da UFES. Eu sou o Caio, sou professor do departamento de RI da UFES e coordeno essa ação que está completando agora um ano de atividades. E não tenho vergonha de dizer que tanto a Fernanda quanto o Ivor sabem muito mais do que eu e são muito mais especialistas nesse assunto. É uma temática que eu acompanho há um ano apenas, de forma mais próxima, e acredito que a Fernanda e o Ivor acompanham isso há bem mais tempo. Então eu vou rapidamente aqui apresentá-los, a Fernanda e o Ivor, depois eu vou passar a palavra para a Fernanda e, em sequência, para o Ivor. Tá? Só lembrando que, para deixar registrado, o título, né, da mesa redonda de hoje é Internacionalização da Educação Superior no Brasil, Bases Epistêmicas, Discursos Dominantes, Alternativas e os casos da UNILA e da UFSC. Né? A UNILA que será tratada pelo Ivor, como eu disse, e a UFSC, tem gente que fala UFES, que também não sei, é igual aqui na UFES, tem gente que fala UFES, tem gente que fala UFS, depois qualquer coisa você me corrige, Fernanda. Mas para começar... Geralmente a gente chama de UFSC. Então é UFSC. Quem é do UFSC chama... Perfeito, então é UFSC. A Fernanda, ela é doutora em administração, Fernanda Jeremias Leal, para falar o nome completo, doutora em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, com período de doutorado sanduíche no Center for International Higher Education, do Boston College, nos Estados Unidos. Ela também é mestre em administração e bacharel em secretariado executivo inglês pela Federal de Santa Catarina. Atualmente, a Fernanda é secretária executiva na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSC. Agora sim, falando certo. O Ivor Prolo, tá certo a pronúncia do sobrenome, Ivor? É Prolo? Seu microfone tá... Ivor Prolo. Ivor Prolo. Prolo. Então eu falei as duas coisas erradas, me desculpe. Ivor Prolo. O Ivor Prolo, ele é pesquisador, professor e profissional técnico da educação superior na Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT.
Ele é doutor em administração pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da ESPM, né, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Também é mestre em administração pela Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais, especialista em ecoturismo pela Federal de Lavras, a UFLA, e em gestão pública pela Federal de Mato Grosso, o FMT. Além disso, o Ivor também é bacharel em turismo pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Para quem está aqui é da área de relações internacionais, eu acho que confirma uma informação que eu passei antes de você falar, Fernanda, que o tema da internacionalização da educação superior não é tão estudado pela área de relações internacionais, né? Tem mais gente de fora das RI que estuda, e eu acho que talvez o caso de vocês, né, seja secretariado executivo, administração, pessoal da administração pública, gestão pública, letras, por vezes, estuda muito mais esse tema. Então, eu queria reiterar, Ivor e Fernanda, muito obrigado pela gentileza e pela solicitude em estarem aqui hoje. E eu acho que falar do tema de tese é sempre muito gratificante e, enfim, a gente faz a tese, claro que tem todo um processo de desgaste, mas é algo que muita gente fala que é um filho ou uma filha, então a gente acaba criando todo um gosto pelos temas, pela tese e pela pesquisa em si. Então, muito obrigado por estarem aqui hoje, e sem mais eu passo a palavra para a Fernanda e depois o Ivor segue. Obrigado. Boa noite a todos. Cairo, obrigada pelo convite e pelas apresentações. Obrigada à Universidade Federal de Sergipe. Espero que consigam me ouvir bem. Qualquer coisa, sinalizem no chat que eu coloco o fone, enfim. Então, assim, eu vou hoje tentar resumir um pouco do que foi a minha tese doutoral, né, recém-concluída. Finalizei ela em fevereiro deste ano. Que tem um viés crítico de pesquisa, como o Cairo enfatizou, que é o foco dessa discussão de hoje. E eu vou tentar apresentar de forma breve e resumida, porque eu acho que o mais importante são as discussões que virão depois, né, após a minha apresentação e a do Ivor, porque os nossos trabalhos estão disponíveis e lá vocês vão poder conhecer eles melhor. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. E eu espero que dê certo. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, Fernanda, tá ótimo. Perfeito. Bom, então, o título da minha tese doutoral foi As Bases Epistemológicas dos Discursos Dominantes de Internacionalização da Educação Superior no Brasil. Como o Cairo falou, eu fiz o meu doutorado em administração na Universidade do Estado de Santa Catarina, e uma boa parte dessa tese eu fiz no Center for International Higher Education, que foi talvez o primeiro centro do mundo a estudar essa temática, né? Ele foi fundado pelo Philip Altbeck, que eu acho que é uma referência para quem estuda o tema bastante conhecida, e hoje é dirigido pelo Hans de Witt. Aquele foi um dos contextos em que eu fiz a minha análise. Então, o que seria, né, a ideia de uma internacionalização da educação superior crítica? Significa que, em vez de conceber esse fenômeno como algo dado, que necessariamente deve acontecer, e a partir de então buscar formas para que ele aconteça da melhor forma possível, eu acabo olhando para as questões da internacionalização, que são mais complexas, mais contestáveis e mais contraditórias. Para desenvolver o meu trabalho, eu parti de uma proposição, né, ou de uma hipótese, que é essa que está na tela para vocês, que a ideia de internacionalização da educação superior, que é enfatizada pelos discursos político e acadêmico dominantes, encontra-se imersa na matriz cultural do poder colonial. Ela avança sob o alicerce de um imaginário global hierárquico que reforça geografias desiguais de poder, de saber e de ser. Então, eu parto desse referencial teórico que a gente chama de modernidade e decolonialidade para o estudo da internacionalização, né? Eu argumento que os discursos sobre internacionalização aqui no Brasil, eles se baseiam num imaginário global dominante, de raiz eurocentrada.
mas eu considero a educação superior como um campo relacional de poder e um terreno de disputa, o que abre margem para que outras perspectivas de internacionalização que não atreladas à concepção dominante possam surgir. Então, o objetivo geral da tese foi compreender quais são as bases epistemológicas da concepção dominante de internacionalização da educação superior no Brasil, ou seja, o que está por trás, né, dessa internacionalização que tanto se fala hoje, né, que todas as universidades, sejam públicas ou privadas, estão buscando alcançar. Eu não vou entrar em detalhe nos objetivos específicos, vou focar mais na questão dos resultados. Para desenvolver o trabalho, eu realizei uma pesquisa exploratória bastante extensa, que durou praticamente todo o período do curso doutoral, ou seja, 4 anos. E essa pesquisa exploratória, ela deu toda a base para a minha análise e consistiu de revisões sistemáticas da literatura sobre internacionalização da educação superior, nacional e internacional, a realização de disciplinas e de cursos relacionados à internacionalização, tanto aqui no Brasil, quanto online, cursos oferecidos por associações da América Latina, e também no Center for International Higher Education, no Boston College, além de diversos eventos que eu coloco do Sul e do Norte global, entre 2016 e 2020, principalmente atrelados à Associação de Universidades Grupo Montevidéu, que é uma associação de universidades públicas da América Latina, e ao CIED no Boston College, também com a realização de entrevistas com atores que estavam nesses eventos. Ou seja, eu fui para esses eventos e eu foquei nos discursos de internacionalização que estavam em evidência nesses contextos. E aí teve até a Arábia Saudita. O meu enfoque analítico, ele foi uma instituição pública, né, a Universidade Federal de Santa Catarina, que é onde eu trabalho. Na tese eu justifico bem, né, porque é a UFSC, mas a UFSC ela faz parte de um seleto grupo de universidades brasileiras que já usufrui do que se chama, do que é colocado como internacionalização, né? Então é considerada uma universidade bem internacionalizada pelos posicionamentos nos rankings que ocupa, por ter enviado diversos alunos pelo Ciências Sem Fronteiras, por ser uma unidade do Idioma Sem Fronteiras, por hoje ter sido contemplada pelo CAPES-Print, que é o novo programa de internacionalização da CAPES. Então, é uma universidade que se encontra bastante influenciada por esses atores, né? Então, eu olho para a UFSC e, a partir da UFSC, eu olho para 2 outros contextos que me dão um cenário mais amplo de Brasil, que são a FAUBAI, que é a Associação de Educação Superior Internacional do Brasil, e o CAPES-Print, que é esse novo programa da CAPES. Eu olho para esses 3 contextos, especificamente nos discursos institucionais de internacionalização. O que eles falam sobre internacionalização? Também olho para as práticas, mas para as práticas descritas nos discursos, né? E além desses 3 contextos, aqui na tela vocês podem ver, tá ali Ciências Sem Fronteiras, Idiomas Sem Fronteiras, American Council of Education, Association of International Educators, entre outros, que são atores e programas nacionais e internacionais que, na minha análise, eu evidenciei que tem um alto poder discursivo nos rumos da internacionalização da UFSC. Ou seja, o que eles fazem, o que eles dizem, influencia significativamente a forma como a UFSC determina o seu processo de internacionalização. Na análise dos dados, eu construí 13 categorias de análise, que eu considerei, que eu coloquei as descrições, né, a partir da literatura, daqueles eventos dos quais eu participei. Então, construí essas 13 categorias, e para cada uma delas, eu coloquei uma descrição do que seria internacionalização hegemônica e contra-hegemônica. O problema dessa abordagem que eu coloco, que eu pontuo bastante na tese, é que tem uma visão bastante dual, né, bastante dicotômica, que é própria da modernidade e colonialidade. Então, apesar de eu ter feito esse exercício, eu não uso essas categorias para analisar os meus dados. Elas servem como uma base, né, para que eu tivesse alguma diretriz teórica para análise dos dados, mas elas, propriamente ditas, não são usadas. Eu fiz uso da análise crítica do discurso de Fairclough, que é uma abordagem que considera a influência, né, do discurso na prática, e que observa, sobretudo, a expansão da lógica econômica para outros domínios, né, como a educação, por exemplo.
fui rastreando indicativos de colonialidade nas práticas contemporâneas, nos discursos contemporâneos de internacionalização. Então, agora eu já vou passar para os resultados. Claro que está de forma muito sintetizada aqui, né? São 350 páginas, mas eu chamo esse subtítulo de A Institucionalização do Imaginário Global Dominante na Política de Internacionalização da UFSC. Em relação à UFSC, o que se observa é que no período entre 2008 e 2011, que existe uma tese, né, da Sônia Laus sobre a internacionalização da UFSC nesse período, ela chega à conclusão de que as decisões elas são definidas ad hoc de modo individualizado, ou seja, elas partem muito mais de professores, de grupos de pesquisa, de departamentos específicos, por exemplo, professores que foram realizar doutorado de sanduíche no exterior e aí voltam para a universidade, querem estabelecer um convênio internacional com a universidade para onde eles foram, para que a cooperação fique mais fácil. Então, naquele período, a internacionalização ela era definida muito a partir dessas ações individualizadas da comunidade acadêmica. A partir de 2012, ou seja, com a instituição do Ciências Sem Fronteiras, do qual a UFSC participa muito ativamente, a gestão central da UFSC ela passa a atuar como um agente que não só fomenta a internacionalização, mas que também direciona o processo. Ou seja, fala para a comunidade universitária como que a internacionalização deve acontecer, para onde que a UFSC deve caminhar em termos de internacionalização. Então, ela ganha uma intencionalidade e uma abrangência, porque também até então, internacionalização era muito mais considerado como mobilidade internacional, como um sinônimo, né, de intercâmbio, e a partir de então, se passa a pensar a internacionalização como algo que abrange toda a instituição acadêmica, por exemplo, a internacionalização em casa, do currículo, entre outras abordagens. Então, se torna, né, um valor e uma estratégia transversal. Para análise dos dados, eu construí 5 categorias, que são a internacionalização como imperativo e bem incondicional, a internacionalização como meio para determinações exteriores, exclusivamente in English, of course, e aqui parafraseando uma fala de uma matéria que saiu no British Council sobre a internacionalização da UFSC, e que foi falado exatamente isso, exclusivamente in English, of course. A 4ª categoria, internacionalização como meio para diferenciação e a condição concorrencial generalizada, e a 5ª, internacionalização como meio para difusão de retóricas modernas e coloniais. Então, em relação à primeira categoria, o que eu observei é que toda vez que a internacionalização é mencionada nos documentos, nas entrevistas, nas notícias, ela é colocada tem uma conotação muito positiva e muito prescritiva. Ou seja, ela é colocada como um fenômeno que é inevitável, que é irreversível, que não tem para onde correr, né? A única opção para a universidade é internacionalizar, mas não é qualquer internacionalização, é uma internacionalização específica. A gente observa que nos discursos tem por trás deles a ideia de internacionalização abrangente, comprehensive internationalization, é um conceito que está bastante na moda e que ele foi criado pela American Council of Education e pela NAFSA, são duas instituições norte-americanas, né, que trouxeram essa ideia de internacionalização abrangente, que a internacionalização deve abranger todos os aspectos da instituição universitária, né? Então, essa ideia de internacionalização abrangente, que é uma ideia externa, né, que não foi concebida no Brasil ou que não foi concebida na Universidade Federal de Santa Catarina, ela está na essência dos discursos, ela justifica a internacionalização. Os discursos também apontam para como se coloca a necessidade de uma mudança cultural e da conscientização dos sujeitos, é como se os sujeitos não fossem providos de consciência, né? Eles precisam entender que a internacionalização é o caminho a seguir. Então, os caminhos para internacionalizar, eles já são definidos a priori. E quando se fala num diálogo com a comunidade acadêmica, é para que eles entendam a importância da internacionalização, ou seja, uma espécie de propaganda interna, antes uma propaganda interna do que um diálogo para conversar sobre internacionalização, né? Os sujeitos, então, eles são concebidos como instrumentos, né, que necessitam fazer com que determinada
perspectiva de internacionalização aconteça. E a ausência dessa cultura de internacionalização, ela é posta sempre em termos deficitários. Ou seja, é uma deficiência que nós temos, né? Não somos internacionalizados como Harvard, então precisamos seguir exatamente esse caminho, né? Para que não sejamos mais deficientes. Também existe no discurso uma normalização de que internacionalizar, depende apenas do esforço e da vontade individuais, né? Então, uma perspectiva bastante meritocrática, como se todos tivessem partido do mesmo ponto, e que só não se internacionaliza porque não quer, né? Porque não se esforça o suficiente. E a ênfase, ela deve estar nos mais fortes, e isso é algo que é bastante trazido pelo CAPS-Print, que eu não vou entrar aqui em detalhes, eu optei aqui, por conta do tempo, focar mais na UFSC, porque é de onde vêm os dados mais interessantes, mas essa é uma influência do CAPS-Print, né? Ou seja, se um programa de pós-graduação já é considerado mais internacionalizado, é naquele programa que a gente deve focar, né? Uma coisa assim, o de cima sobe e o de baixo desce. Também existe uma negação do caráter racional de perspectivas que não estejam imersas nessa ideia dominante. Então, basicamente, a instituição ela é dividida entre os que são internacionalizados e os que não são internacionalizados. E todo esse contexto, todo esse cenário, ele deixa pouco espaço para debates sobre o que internacionalização é, o que internacionalização pode ser naquela universidade, né? E também sobre responsabilidades éticas a serem consideradas na hora de internacionalizar. A minha segunda categoria é internacionalização como meio para determinações exteriores. E aí aqui eu fiz, né, esse processo investigativo de descobrir de onde vem a ideia de internacionalização, que está tão em ênfase na UFSC, né? Quem que está falando isso? É algo próprio? É algo que vem de fora? Por que vias que chega? Então, eu fiz esse levantamento das referências nacionais, transnacionais e também de referenciais teóricos que mais fortemente influenciam a ideia de internacionalização da UFSC. Ali eles estão descritos, mas, no geral, todos esses atores que influenciam a política institucional de internacionalização da UFSC, eles partem de um consenso, né? Eles têm esse consenso de que existem necessidades globais e de que existe somente um centro no qual o conhecimento é produzido para resolver os problemas de todos. Ou seja, uma perspectiva bastante eurocentrada, e aqui a gente está falando de Estados Unidos e Europa. Eles são um caminho a se seguir, né? Todos esses atores, quando falam de internacionalização, eles estão falando essa mesma coisa, em essência. Então, é o que eu chamo de um consenso que ele é hegemônico, é moderno e é colonial em torno do que significa internacionalizar. Na terceira categoria, exclusivamente em English, of course, se coloca nos documentos da UFSC que as políticas linguísticas elas são a base indispensável da internacionalização. Só que políticas linguísticas, como os documentos mostram, pode ser interpretado como inglês, né? Não é uma perspectiva de multilinguismo, nada disso. É a questão do inglês mesmo. O inglês ele é colocado como um idioma que fornece as condições para a formação de um ambiente internacional, é o idioma que atrai estudantes do exterior, parceiros internacionais, grupos de pesquisa de excelência, é tudo muito baseado no imaginário, né? Então, ele é colocado como o idioma mais óbvio, mais fácil, mais prático, mais elementar, o idioma que é neutro, que é natural para alcançar a excelência acadêmica, e de forma alguma os discursos concebem a internacionalização como um meio para contestar a hegemonia desse idioma, né? E também não há evidências de ações concretas de internacionalização que valorizem línguas e culturas, ademais da língua e da cultura dominante, muito embora se fale sobre. Então, se fala, temos uma perspectiva que é multilíngue, queremos trazer a diversidade, só que não são evidenciadas nenhuma ação concreta nesse sentido. Então, a falta do domínio do inglês ela é colocada como uma deficiência e um problema que deve ser resolvido por meio da própria internacionalização. Então, a coisa fica gira bastante em torno dela mesma, né? Inglês, internacionalização, tido quase como sinônimo, internacionalização como meio para suprir essa deficiência e vice-versa, elas se retroalimentam.
A quarta categoria, internacionalização como meio para diferenciação e a condição concorrencial generalizada, eu dividi na tese em duas análises, né? A primeira delas foca nos rankings, né? Os famosos rankings, Times Higher Education, Pepperly-Simons, que eu chamo rankings e a hegemonia de um modelo específico de universidade. Existe uma grande ênfase, cada vez mais crescente, não só da administração central, mas dos sujeitos das universidades nos rankings, partindo do pressuposto de que a concepção deles de melhor universidade é verdadeira, né? Então, os rankings, eles são tidos como um capital simbólico, né? Uma estratégia de posicionamento da universidade, e pelos discursos, pela forma como os rankings são colocados, os resultados dos rankings são colocados, e o destaque do posicionamento que a UFSC alcançou, eles acabam naturalizando a ideia de melhor universidade, que é basicamente a Universidade Anglo-Saxã de Pesquisa. São valores que fazem parte da universidade, mas que não representam a universidade pública brasileira em sua totalidade, né? Esses rankings, eles não contemplam, por exemplo, a extensão, né, que é uma das nossas missões, né, universitárias, e que simplesmente são desconsideradas desses rankings. Aí, à medida que a universidade valoriza o ranking e que não há indicadores de extensão, por exemplo, a extensão vai cada vez mais perdendo importância, e a universidade vai cada vez mais se dissociando do contexto em que ela se integra. E também o que se observa, então, que acontece é um desaparecimento como realidade de outras formas institucionais que não se enquadrem no modelo de universidade enfatizado pelos rankings. Na segunda parte dessa categoria, eu faço um questionamento, né? Então, é cooperação ou prestígio internacional que se está buscando? Porque se fala muito, né? Queremos cooperar. Essa palavra ela é usada como se não fosse nada, né? Como se realmente estivesse cooperando, né? Cooperando, né? Como se ambas as partes ou outras partes envolvidas estivessem agindo da mesma forma. Mas o que os discursos mostram é que, na verdade, a internacionalização ela é tida muito mais em termos de vantagem competitiva, né? É um meio mais para a universidade se diferenciar do que para cooperar. Então, nesse sentido, não são quaisquer parceiros internacionais que interessam, mas aqueles que já estão bem posicionados, né, que alimentam esse imaginário de inserir a UFSC no círculo de excelência acadêmica mundial. Ali está em itálico porque foi uma fala, né? Também observei uma crescente ênfase na cooperação sul-sul, né, e nas relações internacionais regionais, mas em nenhum momento se observa que os discursos transcendem essa matriz hegemônica colonial. As relações regionais, por exemplo, que acontecem por meio da UGM, Associação de Universidades Grupo Montevidéu, elas são colocadas como uma forma para que a UFSC alcance um posicionamento de liderança na América Latina, e também é muito colocada assim, a necessidade de explorar o UGM de forma mais sistemática, né, para alcançar esse posicionamento de liderança, ou seja, uma liderança individual, não está falando em todas as universidades da América Latina que fazem parte da rede se fortalecerem, enfim, e se integrarem. Na quinta e última categoria, que é a internacionalização como meio para a difusão de retóricas modernas e coloniais, se observa que os discursos eles enfatizam muito como internacionalizar, né? Então, como que vamos internacionalizar? Vamos começar a dar aulas em inglês, né? E por aí vai. Mas em quase nenhum momento se discute por que internacionalizar, o que a internacionalização vai nos trazer, né? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos da internacionalização? Que internacionalização que queremos, né? Considerando o nosso contexto de universidade pública federal. Então, se baseia muito em conceitos abstratos, que por serem tão abstratos, estão potencialmente imersos no imaginário moderno colonial dominante. Então, falta fazer conceito que seja próprio para aquela realidade institucional, né? Que coloque a coisa de forma muito mais concreta. A internacionalização do currículo, né, que tem ganhado bastante ênfase nos anos mais recentes, ela é vinculada
a inserção, seja individual, seja institucional, no mercado mundial capitalista. Então, fala muito na preparação de cidadãos globais, que é um conceito altamente abstrato, né? O que é um cidadão global? Eu até tenho um texto que eu falo que para que o cidadão global exista, o cidadão não global também precisa existir, né? Então, o que é esse cidadão global? Em nenhum momento os documentos, os discursos, as falas nas entrevistas colocam, não, peraí, o que é um cidadão global? Né? Porque se você não categoriza, se você não define exatamente o que é um cidadão global, o nosso imaginário, que é muito colonial, ele acaba associando o cidadão global ao cidadão estadunidense, ao cidadão europeu, né? Porque esse imaginário eurocentrado nos leva nessa direção, né? E também muito internacionalização do currículo como meio para atrair estudantes de universidades de renome, né? Tem uma das falas de um dos entrevistados que ele fala, eu quero fazer disciplina em inglês porque eu quero que alunos da Harvard venham para cá, né? Então, uma coisa bastante em busca de prestígio internacional. E também com tudo isso, acaba acontecendo uma minimização, né, da ideia de universidade como um local de produção e de engajamento crítico, político e ético. Então, para resumir, né, o que eu observei, que na medida em que se institucionaliza, o processo de internacionalização da universidade, ele se torna cada vez mais reducionista e hegemônico, né? Ele vai mais em direção aos interesses, às visões do núcleo do sistema mundial. E também que somente práticas eurocentradas, elas recebem esse status de internacional e usufruem de plena dignidade para ocupar espaço na universidade. Eu faço o levantamento na tese de diversas iniciativas que poderiam ser consideradas de internacionalização na universidade, coisas que acontecem de verdade, na prática, mas que em nenhum momento recebem esse status de internacional, porque há estudantes que vêm da África, indígenas, né, quilombolas, nada disso interessa muito, né, para a internacionalização da educação superior hegemônica. Então, em essência, internacionalização nessa instituição, ela é entendida como o uso do inglês no ensino, na pesquisa e na administração universitária, publicação de artigos em journals indexados, a mudança curricular para atender às expectativas do mercado mundial capitalista, atração de estudantes e pesquisadores de universidades de classe mundial, parcerias com instituições que já estão bem posicionadas nos rankings, como uma forma da UFSC também alcançar esses posicionamentos, e um uso, né, da cooperação regional e da cooperação sul-sul para fins do próprio reconhecimento como líder internacional. Então, a internacionalização instituída dessa forma, de cima para baixo, ela tem esse propósito mais amplo de alcançar altos níveis de reputação, né, que é uma perspectiva não de cooperação, e sim de vantagem competitiva. Para finalizar, eu trouxe aqui essa parte da tese, né, que eu chamo Contestando Imaginários, né, e os limites da crítica à internacionalização. Porque cada vez mais tem se falado agora em internacionalização crítica, né? E o que é internacionalização crítica? Bom, esse é um debate, assim, que seria um outro seminário, né? Mas o que eu observei é que muito do que é publicado hoje, que se chama de internacionalização crítica, ela é o que eu chamo de uma crítica eurocentrada da modernidade, ou seja, é uma crítica que vai buscar soluções na própria modernidade e colonialidade. Então, as expectativas, os objetivos e as soluções, eles continuam imersos numa vida que é eurocentrada e que é projetada universalmente, né? O eurocentrismo, ele se projeta universalmente, ele se coloca como a única possibilidade, né? A única coisa que é possível é seguir aquele caminho, né? Ele se projeta universalmente. E é justamente disso que, na minha percepção, a gente deve se afastar. Então, existe nos estudos, né, que tem alguns, né, que têm se colocado como críticos, uma advocacia pelo retorno das coisas como eram. Mas isso é altamente contestável para o sul global, porque se coloca como se as coisas no passado fossem mais cooperativas e que por conta do mercado financeiro, enfim, a coisa se tornou mais competitiva, né? Mas isso, se você tem um referencial teórico, né, que olha para esse passado colonial, né, da universidade, das relações internacionais, você não aceita, né, esse discurso de forma tão fácil assim.
Então, quando advogam pelo retorno das coisas como eram, eles acabam determinando o que é válido, o que é desejável, o que é possível, e acabam obscurecendo o presente, o passado e o presente colonial da universidade, porque né, o colonialismo acabou, mas a colonialidade não, ela se expressa de diferentes formas nas nossas práticas e nos nossos discursos. Então, eu argumento que, para fugir dessa crítica eurocentrada da modernidade, a gente deve ampliar o horizonte epistemológico da produção do conhecimento sobre internacionalização da educação superior. A gente deve se distanciar dessas promessas de progresso, de felicidade, de salvação, parar de colocar a internacionalização como a grande solução, né, do universo, para vislumbrar o que Frantz Fanon chama de uma agenda de total desordem. Ou seja, para tentar realmente contemplar a maior quantidade de perspectivas, né, possíveis, e aí sim fazer um projeto que seja pluriversal. Então, eu faço um levantamento de alguns conceitos teóricos que eles não emergem dessa genealogia conceitual universalista do eurocentrismo e que eu considero que podem contribuir para outras concepções de internacionalização da educação superior, que no lugar de suprimir, reconheçam a pluralidade epistêmica do mundo. E aí eu trago esses conceitos, que serão a epistemologia decolonial, as epistemologias do Sul, a redução sociológica, o movimento de Córdoba, né, que é um movimento estudantil que é nosso, próprio da América Latina, e que até certo ponto determina, né, o que são as universidades públicas nessa região, e também as lutas para democratizar a universidade. Espero não ter me estendido muito. Muito obrigada. Aqui está meu e-mail e eu estou à disposição para os debates. Muito obrigado, Fernanda. Foi muito interessante ouvi-la. E eu já tenho algumas questões aqui, mas eu sempre deixo para quem quiser perguntar ou quem tiver dúvida, só para reiterar a mensagem que eu disse. Pode escrever, daí no final, depois da apresentação do Ivor, eu leio. Ou se sentir à vontade e não tiver vergonha, também pode abrir o microfone no final e fazer a pergunta, tá? Mas muito obrigado. Né? Deixa eu só colocar que eu acabei de ver que o meu querido orientador está aqui, o professor Mário Moraes, que ele não apresentou junto, mas ele tem uma grande contribuição no trabalho desenvolvido. Legal. Acabei de ver A tese é um trabalho coletivo, né? Então é interessante, é muito bom. Ivor, por favor. Boa noite, professor Cairo, muito obrigado pelo convite, pela Universidade também, Universidade Federal de Sergipe, pela promoção também desse evento, né? Acho que é interessante a gente sempre trazer essas discussões, né? E principalmente como você colocou no início, né? Acho que é sempre bom a gente também apresentar, né, um trabalho de tese, de pesquisa. Acho que a pesquisa também ela deve ser divulgada, né? Tanto em formato escrito, apresentado em conferência. Acho que esse também é o papel de uma pesquisa, seja de mestrado ou doutorado também. Obrigado mesmo pela oportunidade. Em relação aqui à minha tese, vou colocar aqui só a transparência. Está carregando aqui. Bom, esse aqui é o título da minha tese, né, que é a pertinência do projeto universitário latino-americano para a internacionalização da educação superior, um estudo sobre a UNILA. Nesse caso, a minha tese ela foi mais um estudo focado nesse objeto, né, do estudo da formação da universidade. E, assim, como no Brasil nós tivemos uma época que o programa Reúne, houve a criação de inúmeras universidades, né, no Brasil, com esse programa e fortalecimento das universidades federais também. E, nesse processo, algumas universidades surgiram, foram criadas, muitas universidades, e algumas com propósitos como o da UNILA, como nós vamos apresentar.
Vou fazer aqui só um pouco a contextualização da tese, para vocês entenderem um pouco o que foi esse estudo, e depois nós ficamos, acho que a ideia também é apresentar de uma forma que depois vocês também consigam elaborar, né, ou ver a questão essa discussão depois, num segundo momento, né. O estudo dessa temática, nós tivemos três universidades, três propostas de universidades, com uma proposta de integração no Brasil, que surgiu nessa época do Reúne, como eu falei, que é a Uniam, que é uma universidade mais voltada para a integração da Amazônia, a Unilab, que ela fica em Redenção, né, no Ceará, que é mais uma integração voltada para a lusofonia africana, afro-brasileira, né, e a UNILA, que é uma universidade que ela tem o foco na integração da América Latina. Então, partindo da questão da UNILA, nós tivemos vários, nos estudos, no material teóricos que nós fizemos essa leitura, esse garimpando, ela abordava de uma maneira muito o assunto dessas temáticas, ela apontava a UNILA como uma universidade de internacionalização do ensino superior, né, contra a hegemônica. Então ela já traz isso forte nesses estudos, né, que ela é contra essa internacionalização, como a Fernanda estava retratando, que preza mais pela hegemonia, mais centrada nos Estados Unidos, Europa. Então ela é contra esses movimentos, né, e ela foca mais a questão da inclusão, da diversidade, interculturalidade. Ela tem a questão também uma estratégia, nós vamos ver aqui mais para frente, internacional brasileira, e a questão da mobilidade, né. Então esses estudos eles sempre recaíam na integração, né, regional. Ela traz esse tema como central dentro do estudo da UNILA. Então, tive também que fazer uma leitura sobre entender um pouco integração regional por uma perspectiva de relações também internacionais, né, e entender como que funcionava esse movimento, né. E ela envolvia, né, uma questão política, econômica, social e cultural, e tinha como um princípio, como uma referência, né, à União Europeia. Então, a criação da UNILA, ela focou essa questão dessa união, tá? Mas ela focando uma integração regional mais Mercosul, né? Aqui do Sul nosso, e América Latina, mas sempre com uma referência de os países tivessem uma integração maior em termos de continente. E esses estudos, eles abrangem questão da América Latina. Nós temos aqui associações de integração, que a integração ela é muito focada no comércio, né, internacional. Nós tivemos aí um movimento aí que em 1980, né, com a ALAD, né, que trouxe um pouco também essa visão de criação de subregional, e aonde que surgiu o Mercosul, em 1991. E o Mercosul, em 2008, nós tivemos a Unasul também, que houve esse movimento buscando a questão da integração, né, da região aqui, principalmente focando aqui a América do Sul, né, e ele foi fortalecido, né, no século 21, agora a partir de 2002 para frente, houve um movimento dessa questão da integração do nosso continente aqui, América do Sul, América Latina. Então, houve um acirramento tanto político, então foi onde houve uma ascensão de políticos dos principais países aqui da América do Sul, e houve um discurso nesse alinhamento de integração. E daí, nesse processo paralelo, nós temos aqui uma discussão dentro do Mercosul, que é um movimento chamado de Mercosul Educacional, onde havia duas discussões.
mais centradas, assim, uma discussão sobre a integração, né, da educação e integração via educação. São dois conceitos, assim, chaves na minha tese, que o primeiro é a integração da educação, ele visa mais a integração do sistema educacional como um todo, né, onde cursos são mais próximos entre os países, a formação, um exemplo de um curso voltado para tipo, engenharia civil na Colômbia e Brasil seja o mais próximo, onde possa ter uma mobilidade acadêmica mais fácil para aproveitamento de disciplina, experiências. Então, é visando essa integração de revalidação também de diplomas entre os países. Então, essa integração da educação, ele visava mais esse aspecto, e mais comercial. E um outro movimento de discussão muito forte no Mercosul educacional é a integração, né, via educação, onde a educação, essa integração, ele iria criar ambientes, né, espaços, onde houvesse, né, um diálogo recíproco entre os países e culturas, onde isso gerasse mais diálogo entre as culturas, entre os países. Então, é numa visão mais integracionalista, né? Então, essa discussão, ela chegou a se cogitar, né, uma universidade do Mercosul, que era supranacional, né, com sedes, campi em vários países, mas essa iniciativa acabou não indo para frente, né, e no momento em que o Brasil, economicamente, politicamente, que a partir ali de 2006, ele houve uma ascensão econômica, um destaque internacional, né, muito forte, e com políticas voltadas, direcionadas para o Sul, né, isso também é o foco que o Brasil tinha nessa época, né, e houve essa iniciativa fez com que fosse criado, né, um instituto, esse IMEA, onde a partir deste instituto de pesquisa, há uma discussão muito forte e para essa questão da criação, né, do projeto, surge aí o projeto, né, as diretrizes para a criação do projeto UNILA. E o projeto UNILA, aqui a gente traz aqui algumas especificidades, né, ela tem características, né, muito fortes relacionadas ao bilinguismo, que é a questão de ter línguas oficiais como o espanhol, né, e o português, né, dentro da universidade, como são duas línguas mais predominantes, né, não se esquecendo também que há outras línguas que também convivem dentro da universidade, a questão da interculturalidade, né, que é nacionalidades e culturas, questão do foco interregional e de ser uma universidade pública, né, ela é pública brasileira, mas ela tem essa especificidade da integração, né, e a missão dela, né, era a integração, né, regional, América do Sul, né, e em um momento depois também entrou a América Latina, abrangendo também um pouco mais essa visão que está no projeto da universidade, né. Ela pautada sempre na integração solidária. O que nós podemos definir, assim, de uma forma mais simples, assim, dessa integração solidária, é aquela integração que visa, né, não tanto você também entender mais, né, a outra cultura, e receber nessas pessoas, né, e onde que há uma maior preocupação integracionalista, né, entre esses países. E ela também não tem essa visão de funcionar como uma universidade com fins com que ela recebesse esses estudantes ou promovesse de uma forma mais com recursos assim públicos, né, no caso que não é cobrado taxas, né, então é um recebimento, né, desses estudantes, professores, tratando temas, né, relacionados à região, porque também a região
da América do Sul e América Latina, há muita pobreza, né, em relação ao continente, né, então é trazer mais essa preocupação. Então, esse projeto, essa integração solidária é pensando nessa discussão, tá, e fazendo acessibilidade também, uma inclusão, né, para que isso fosse promovido. E a ênfase, né, é a questão do diálogo transnacional, desenvolvimento sustentável, né, da sociedade, isso é muito forte nos documentos e no que originam, né, o projeto da UNILA. Ela é uma integração além da comercial, né, cultura e conhecimento, também nós nos conhecermos, né, nos identificarmos como latino-americanos, como sul-americanos, então, essa consciência, né, de que nós somos também desse lugar, né, não tendo uma visão só externa, Europa, Estados Unidos, que só lá que eu me identifico lá, então trazendo um pouco essa consciência de quem nós somos aqui, que nós podemos ter um diálogo e acontecer essa integração de uma forma mais compartilhada aqui, né. E a problematização? Essa problematização, eu trago que foram os principais tópicos, assim, que permearam, assim, a minha a tese do doutorado. A implementação, que aqui no caso já a pesquisa específico, né, o projeto da UNILA, né, nesse projeto, essa implementação, ele é permeado por incertezas, né, então, como que vai acontecer esse projeto? Como é você trazer, porque a proposta da UNILA é você ter, quando ela surgiu, você ter 50% de estudantes oriundos aqui da América do Sul e América Latina, e 50% brasileiros, tanto estudantes como professores docentes, né? Então, como que eu consigo manter? E só que assim, a gente não pode esquecer que a UNILA ela é uma universidade brasileira, né? Como que ela mantém como que ela vai conseguir manter isso? Então, isso traz muitas incertezas, porque ela foi criada num período, num governo, onde isso foi propício, mas os governos, eles mudam, né? Então, e muitas das vezes a mudança do governo não há uma sequência dessa política de Estado. Então, ela pode gerar, né, incerteza de como vai funcionar. Então, nós temos, assim, um contexto social, político, econômico, regional, ele é muito adverso, nós podemos ver até a parte de integração comercial é muito complicada na nossa região, né, então isso traz muitas incertezas, né, e nós temos, assim, nessa matriz da UNILA, nós temos 3 pontos, que essas incertezas elas podem ser vistas, né, num campo mais macro, que vai englobar essa parte da matriz dos governos, interesse pela integração regional, financiamento da universidade, né, a manutenção, né, das políticas, né, de estudantes, atração de professores e estudantes internacionais. Nesse meso, a questão da relação da universidade com a cidade, as demandas de infraestrutura, né, como que ela acontece, né, a proposta da universidade é de integração de América Latina, mas ela é instalada em uma cidade, como que essa cidade entende, recebe, vê essa universidade nesse ambiente, e micro, né, a capacidade de entendimento, né, do projeto, né, da UNILA, né, por estudantes, professores, né, as limitações, né, pelo projeto, né, a UNILA, ela tem uma ideia de um projeto mais coletivo, né, mas algumas vezes você está numa faculdade, eu quero fazer um curso, depois ir trabalhar e ter aquela vida mais individual. Mas também a ideia da universidade é que houvesse esse projeto de uma construção mais coletiva, pensando na sociedade, nos problemas regionais, como um todo, né. E aqui nós temos um pouco a caracterização da universidade, né, da UNILA, ela foi criada, né, em 2010,
78% dos professores são doutores, ela tem 29 cursos de graduação, 12 de mestrado. Aqui nós temos os projetos de pesquisa, então ela se torna hoje já, esse ano fez 10 anos, né, de existência. Ela começa é uma jovem universidade ainda, mas ela tem formas de estar mais se consolidando, né, nesse tempo. E aqui um gráfico que eu gosto muito de mostrar ele é de 2000 e ele faz referência a dados de 2017, não consegui ainda atualizá-los. Mas eu acho legal a disposição desses estudantes, né, que aqui é onde nós temos aqui os estudantes de graduação, né, por país de origem, né. Nós temos aqui México, Cuba. Então, vocês podem ver aqui, e 31% desses estudantes, eles são internacionais. Então, a UNILA, ela não é considerada, assim, pelos rankings, né, assim, mundiais, assim, como uma universidade internacional, mas as características da população estudantil, ela traz elementos com que ela se torne, né, assim, ela pode ser entendida também dessa maneira, né? Mas essa integração da composição estudantil, ele tem essa finalidade também, né, que é o propósito da universidade, né? E o interessante é que esses estudantes, como é uma universidade pública, mesmo sendo de outros países, eles não é cobrado taxas, né, como acontece quando você faz uma mobilidade, né, acadêmica, né, no caso da UNILA, uma mobilidade acadêmica integral, né, e eles também conseguem, muitos deles são, assim, em vulnerabilidade socioeconômica, e eles conseguem, às vezes, participar também dos projetos de bolsa, de manutenção permanência da universidade brasileira. Tá demorando para passar. Acho que caiu aqui. Não está passando os slides. Esse aqui, só um pouquinho, pessoal. Saiu o slide, não voltou agora aqui. Fique tranquilo, Igor. Isso aí está acontecendo cotidianamente. Fique tranquilo, se demorar algum tempinho, não tem problema. Agora está voltando. Acho que eu vou apresentar assim com mais a tela, que ele não está carregando. Que eu tenho fotos, e ele não está, ele demora para passar o slide. Assim tá bom, assim tá visível, tá ótimo. Beleza, deixa eu só aumentar aqui. Aqui é mais, eu tentei trazer um pouco a cronologia. Assim, pessoal, vocês podem anotar perguntas, porque há muita coisa a se falar da universidade. Pode ter ficado muito claro algum ponto que eu coloquei, tá? Mas depois na discussão vocês fiquem à vontade, tá? Para fazer. A cronologia aqui é quando é o processo de pesquisa da minha tese, né? Eu tive um processo longo no campo, né? De 2014 a 2017. Aqui nós temos aqui o número, né, de entrevistas, foram 45 entrevistas, em 3 grupos focais, 65 pessoas envolvidas, né, foi uma pesquisa mais direcionada ao segmento interno da universidade, porque o foco da tese era entender esse processo da universidade, como que é essa universidade de integração, como ela funciona, e a perspectiva foi uma perspectiva da comunidade interna da universidade. Então, foram estudantes, professores, técnicos, gestores que foram entrevistados, de 11 nacionalidades diferentes, 60 horas de gravação, mais de 600 páginas, né, transcritas para serem interpretadas, né, e tem todo o processo na tese, lá explica melhor como foi todo esse processo, só para não tomar muito tempo.
E a tese ela é organizada em 3 capítulos, que é uma forma que esse programa da SPM ele trabalha, que são formatos de artigos, né? Então, você tem uma introdução com toda essa parte teórica e 3 artigos mais independentes, né, dentro da tese. O primeiro capítulo, ele é um capítulo mais teórico, e ele traz, assim, uma pesquisa mais, assim, para entender o que é essa universidade, esse projeto universitário da UNILA, né? Qual que é a singularidade? O pessoal fala que ela é contra-hegemônica, quais são as suas... o que tem por trás, né, dos discursos, né, que foram publicados em relação a ela. Então, ela traz um pouco essa questão da singularidade, né. É até uma o que aparece muito nas entrevistas, que o que torna a UNILA essa de integração são os alunos internacionais. Então, essa é uma característica essencial desta universidade, né. Só que isso, com o tempo, né, ele vai tendo alterações, já vou mostrar isso aí. Então, ela é também uma iniciativa brasileira, né, então a gente não pode deixar de desconsiderar isso, apesar que a discussão é do Mercosul educacional, né, sempre há uma preocupação, como é uma iniciativa de um país só, e de integração, mas a partir de uma linha, né, como se diz, uma via, né. Então, há um temor em relação a isso também, e incertezas e limitações, que eu acabei colocando anteriormente aí, que é a relação de financiamento, principalmente, o viés de como que está a política do país, como é brasileiro, muda o governador, muda o presidente, muda a política externa brasileira, então isso, de uma forma ou de outra, afeta diretamente essa universidade que tem esse propósito, né? E também nós temos aqui o legado, nessa parte desse capítulo, né, nós temos a esperança, né, os desafios e as incertezas, né. As esperanças é que ela vem muito centrada nesse movimento de Córdoba, né. O Córdoba, ela foi um movimento que aconteceu em 1918, na Córdoba, na Argentina, onde traz a universidade mais próxima, né, tira a universidade daquele pedestal, né, onde só visa a questão do prestígio, e traz ela para ver também as questões sociais. Então, resolver os problemas também de uma forma mais coletiva, né. Então, essa é uma proposta mais centrada, né, que a UNILA também traz esse legado, né, além da questão de ser pública, né, que é um legado que vem de Córdoba, né, a questão da paridade, da democracia entre as decisões, né, isso é muito forte dentro da UNILA, vindo desse movimento, e a relevância social, que eu coloco aqui como pertinência. No segundo capítulo, ele é mais focado na materialização, né, desse projeto, né, da UNILA. Nós temos aqui um gráfico que traz um pouco essa evolução, né. Eu faço uma interpretação, uma análise sobre a primeira reitoria, que é de 1910 a 2013, e a segunda reitoria, que foi o período que eu realizei a pesquisa. Agora nós já tivemos outras reitorias. E a primeira reitoria, as duas têm contribuições a uma visão muito complexa em relação a esse entendimento, a essa interpretação dessas duas. Há questões positivas e negativas de ambas, né? Mas o que eu enfoco aqui, que na primeira, ela traz um pouco essa visão do que é esse projeto, a essência, né, de trazer essa preocupação. Vocês podem olhar que a preocupação de ser 50% dos estudantes de brasileiros e internacionais, há essa preocupação e trazendo por uma visão mais de integração. Então, esses alunos, quando entraram nesse início, eles vinham para a universidade porque era de integração e tinha essa ideia de que iriam estudar ali e iriam voltar para os seus países, onde iriam trabalhar, teriam uma visão mais social e
tentariam mudar, né, essas relações, né, entre as culturas e países. Então, é muito forte. Na segunda gestão, é mais a expansão, aumenta o número de cursos, aumenta o número de estudantes, mas a universidade vai perdendo um pouco essa essência dela dos estudantes. Então, ela descola um pouco desse objetivo inicial dela, né, dessas discussões, né, mais centradas na América do Sul, América Latina, e depois ela começa a ficar uma universidade um pouco mais abrasileirada, é um termo que eles utilizam, né. Aqui nós temos algumas análises, né, que foram colocadas, então ela é uma discussão bem mais ampla, então nós temos a parte conceitual, a parte institucional e a integração intrínseca, né, que ele vem nesses aspectos, né, os institucionais, eles têm um programa de disciplinas que é comum a todos os cursos para estudar a América do Sul e a América Latina, então, buscando um pouco a gente entender melhor, tanto nós brasileiros entendemos dos outros países aqui da América do Sul e América Latina, e eles também entenderem o Brasil. Então, há um pouco essa preocupação. E o ambiente, né? O ambiente, ele reforça muito isso, né? Então, nós temos estudantes de muitos países, culturas, fala que a universidade tem a língua espanhol como uma língua também oficial, mas nem todos eles falam espanhol, então tem outras línguas nativas. A América Latina tem muito mais línguas nativas em quantidade do que se nós fôssemos pegar, exemplo, a Europa. Então, é difícil até vocês de entenderem, né? E o terceiro capítulo, ele foca mais essa questão da universidade e a relação com a cidade, né? É uma chegada de uma universidade, ela tem um foco de integração, né, latino-americana, mas ela vai ser instalada em uma cidade, tá certo que ela foi instalada em Foz do Iguaçu, ela tem todo um simbolismo por estar numa tríplice fronteira, né, e tem Paraguai e Argentina, e são cidades próximas ali, né, faz divisa apenas o Rio, então, mas assim, ela é instalada em Foz do Iguaçu, né, e Foz do Iguaçu, ela é também uma cidade turisticamente, recebe um turismo internacional, mas um turismo internacional é mais oriundo do eurocentrismo, né, país da Europa, é um turismo mais de elite, né, então, e chega muita gente de outros, chega uma universidade de integração, e esses estudantes são aqui da nossa região, né, são, assim, da região, sim, são da América do Sul, América Latina, eles são diferentes, costumes diferentes, então, isso, de uma forma ou outra, ele também traz um estranhamento na cidade, né, e aqui eu trago também um pouco em 2012 a 2017, 2012, o discurso da universidade estava muito voltado para fora, né, uma universidade de integração latino-americana, e ela traz essa discussão, e esse discurso traz também esse estranhamento, né, mas, e também uma das coisas que aconteceram nessa instalação da universidade, que eles fizeram alojamentos, e esses alunos, eles ficavam muito em alojamentos em grandes números, e eles não entravam na cidade, não tinha uma relação muito próxima. E quando você monta uma república com muitos alunos jovens, podem ter muito barulho, som alto, e isso trouxe muitos conflitos também, né, em relação também à xenofobia, entre outros, né, que há dentro que aconteceu, né, nesse caso da UNILA. Em 2017, esses alojamentos, eles são mais desativados, e é feito um processo de bolsa, né, alojamento, onde os alunos recebiam um valor e se alojavam mais na cidade. Então, houve uma aproximação, uma mudança desse discurso em relação, né, à cidade. E também o campus, né, eles acabam entrando, né, nos bairros onde eles residem. A universidade acabou tendo mais projetos de extensão, que é uma característica, um legado
da Universidade de Córdoba, né? E então há uma aproximação também mais local da universidade, né? Então há isso traz também essa aproximação, né? Essa integração, né? Porque a integração lá se fala em várias frentes, né? Então, ela é uma palavra um conceito muito discutido e que há muitas interpretações em relação a isso. E aqui, só para ir finalizando, nós temos aqui a questão da UNILA, ela surge, né, com uma visão, assim, mais da cooperação, né, horizontal e solidária, né? Solidária aqui, essa cooperação horizontal, é mais assim, nós precisamos do outro, para aprender, é em questão de conhecimento e aplicação de entender um ao outro, né? E não assim, como digamos assim, para ter um diálogo, né? Essa questão de ter o diálogo, pensando em soluções de resolvendo algumas questões, né, de problemas, e solidária aqui ele entra mais no sentido desse recebimento, né, por ser pública, ela consegue atender e incluir, no sentido de incluir o outro. E ela é um projeto, né, endógeno aqui da América Latina, muito diferente, né, do que a Fernanda retrata lá, a questão dos rankings, essa preocupação da internacionalização, e essa internacionalização aqui, ela visa muito a questão do rosto humano, é uma expressão muito utilizada, né, o pessoal vê muito assim, o sentimento, como eu tive o contato com essas 65 pessoas na UNILA, o entusiasmo que eles falam dessa universidade, o conceito, a concepção dela de integração está muito intrínseco nas pessoas, né, que vivem lá. E há também a questão do medo, né? Eles falam que a gente usa aqui um termo de corda bamba, no sentido de que esse projeto, ele pode tanto, é uma preocupação que ele pode se extinguir, né, de uma forma mais rápida, se não houver um direcionamento, porque ele não está consolidado. Ele foi criado na universidade e há muita pressão para que se muda, para que se os cursos iniciais da universidade eram mais cursos voltados para humanidades, agora tem cursos mais cursos técnicos, então vai descaracterizando um pouco essa visão do que essa universidade pode trazer, né? E a questão em um momento do Mercosul educacional, haviam esses dois modelos de universidade que estavam funcionando de forma concomitante, que é uma universidade com internacionalização contra-hegemônica, com a visão mais de prestígio internacional, né? E essa com uma visão mais internacional, mais de integração e cooperação, né? Mas com essa questão do financiamento público, e isso depende muito do financiamento público também, vai chegar um momento que não consegue se financiar, porque é um projeto muito caro, né? Imagine só você ter uma universidade com mais de 5.000 alunos, a maioria deles estão em vulnerabilidade socioeconômica, precisam de bolsa, permanência, então isso faz com que a característica desse perfil, desse estudante, para que essa universidade funcione, ela vai se perdendo com esse longo do tempo, né? E eu só queria deixar aqui uma indicação de leitura, que é um livro do grupo, essa tese também ela fez parte de um grupo de pesquisa, né, que durou 3 anos na UNILA. UNILA, né, uma universidade necessária. Ele é um livro digital, público, então vocês podem baixar, nós temos aí o link, depois vou deixar essa apresentação com o professor Cairo, vocês podem também ver, né, colocar na lateral também, vocês podem olhar, e entender, isso é um produto, né, que surgiu desse grupo de pesquisa e entendendo também dessa universidade. Bom, acho que era isso, muito obrigado aí pela atenção, desculpa aí pelo nervosismo, professor e convidados. Foi ótimo, Ivor, muito obrigado. Inclusive, eu li agora no livro, a Manolita foi uma das professoras que eu entrei em contato e a gente já leu, inclusive, aqui
trabalhos dela. Eu acho que ela é uma referência na área. Enfim, eu queria parabenizá-los, eu gostei bastante e espero que todos tenham gostado também, principalmente os meus alunos e alunas que estão no grupo. Eu acho que foi uma contribuição muito boa, tanto a sua fala, Fernanda, quanto do Ivor. Queria parabenizá-los pela tese, né, que é um estudo de fôlego. Eu tenho algumas perguntas, mas é aquilo. O professor Fábio e a professora Érica, eles querem fazer perguntas, então eu vou deixar primeiro, pela ordem, o professor Fábio, depois a professora Érica. Dependendo das perguntas, eu já passo para vocês responderem, e depois, se tiver mais tempo, se mais alguém quiser fazer alguma consideração, a gente vai conversando. Então, primeiro o professor Fábio, depois professora Érica. Boa noite, os queridos amigos, se eu posso chamá-los dessa forma. O professor Fábio é professor associado da Universidade Federal de Sergipe, e a minha carreira docente eu comecei na Unesp de Araçatuba. Eu sou cirurgião dentista, e fiz o concurso lá na Unesp quando eu estava fazendo mestrado na Unicamp. Acabei sendo admitido e passei 9 anos lá na Unesp, fiz meu doutorado, meu pós-doutorado por lá. Depois eu vim visitar aqui em Sergipe, professor, uma universidade, vim dar um curso de 4 dias aqui, muito interessante, na Universidade Tiradentes, é uma universidade privada de Aracaju, do estado de Sergipe. E eu fiquei encantado com a universidade privada, que era uma mini Unesp. E quando eu fui embora, depois de 4 dias, o reitor dessa universidade falou que meu voo tinha sido cancelado, e, na realidade, tudo isso era uma grande brincadeira para ficar mais um dia e jantar na casa do reitor da universidade, onde ele me convidou para eu vir para a Universidade de Tiradentes. Eu era concursado lá na Unesp, claro, no estado de São Paulo. Eu sou natural de Araçatuba, eu estava trabalhando na minha cidade natal, dentro da universidade onde eu sempre sonhei em trabalhar. E eu percebi que a UNIT precisava da minha ajuda mais do que a Unesp de Araçatuba, e eu aceitei o convite e pedi a exoneração do cargo e vim para cá. Trabalhei 6 anos na Universidade de Tiradentes, acabei prestando um concurso na Universidade Federal de Sergipe, e hoje eu sou professor associado da Universidade Federal de Sergipe, onde o professor Cairo também trabalha. Isso é só para contar um pouquinho da minha história, e eu gostaria de... Eu sou da odontologia, pense bem vocês, e eu estou fazendo esse curso aqui, eu estou encantado com tudo isso. Eu queria parabenizar o professor Cairo, o professor Ivor e a professora Fernanda Leal. E Fernanda, talvez a minha pergunta seja muito intimista para você, assim, muito ligado a você. E desculpa da imagem, mas eu estou na minha cozinha, que eu acabei de fazer a janta para os meus filhos, vocês me perdoem. Mas a pergunta é o seguinte: eu percebi na sua fala, e gostaria de parabenizar também o seu orientador, o professor Mário, pela brilhante aluna que ele orientou. Você é uma pessoa que tem o dom da fala. E você não falou, você não participou de uma mesa redonda. Você, na realidade, você fez uma palestra na sua mesa redonda. Então, você tem o poder da fala, você fala muito bem. Meu filho está estudando aí na Federal de Santa Catarina, né? E eu estou muito feliz por causa disso, mas eu gostaria que você me explicasse, que você desse o teu ponto de vista, não é me explicar, não, mas é o teu ponto de vista sobre um determinado ponto. Olha só, você
falou sobre o poderio da internacionalização, né? Do of course. Então, é do poderio da língua, do poderio dos Estados Unidos, também da Europa. E você falou que por que a gente não internacionaliza, como o professor Ivor Prolo falou, regionalmente, né? No Mercosul, no Brasil, uma polarização dos nossos estudos, na nossa região, e você quis dizer, pelo menos assim foi o que eu entendi, inclusive pelo que você apresentou da tua tese, de que isso deve mudar. Você não deve ficar numa hegemonia internacional de apenas um país, ou um continente, ou metade de um continente, como a América do Norte e Europa, mas que você deve internacionalizar, regionalizando isso daí. Mas o que me intrigou é que a senhora foi fazer o sanduíche da senhora em Boston. E aí, na realidade, eu fico pensando o seguinte: por que a senhora não foi para uma aldeia indígena ou para um quilombo fazer o doutorado da senhora, se a tese da senhora, na realidade, me mostrou isso, que a senhora gostaria de regionalizar a internacionalização. E só completando, professora Fernanda, eu gostei demais do que a senhora falou, a tua palestra é magnífica, fantástica, eu vi a competência da senhora é indiscutível. Mas o professor Ivor Prolo, ele falou que a universidade, que a UNILA, se eu não estou enganado, professor Ivor, na realidade, ela tem essa característica de regionalização, inclusive da internacionalização. Então, será que não seria o momento de nós pensarmos em internacionalização regional, né? Porque, na realidade, a senhora e eu, nós fomos fazer o pós-doutorado nos Estados Unidos. E aí a senhora falou na sua palestra de que nós precisamos tirar essa hegemonia norte-americana e europeia. Por que a gente não vai para o Chile? Por que nós não vamos para Singapura? Por que nós queremos as línguas of course? E será, professora, que assim, que esses locais hegemônicos não saíram na frente na pesquisa, não tem mais poder, mais dinheiro da gente poder preparar a nossa pesquisa de uma forma melhor, com maquinários, com projetos, com tudo que eles nos oferecem, e que a gente traga esse resultado positivo para a UFSC? Será que isso daí não é bacana? O que a senhora trouxe para a UFSC na internacionalização da senhora não foi bacana? Eu acho que foi. E outra coisa, isso lhe deu, desculpa, isso lhe deu uma projeção de carreira, né? A senhora foi para Boston, a senhora não foi para qualquer lugar. A senhora não foi para qualquer lugar, nem nos Estados Unidos. Boston é um centro de excelência de pesquisa. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho. Eu só queria deixar claro, professora, que de hoje em diante eu sou seu fã. Parabéns por tudo que a senhora fez, parabéns pelo seu orientador e parabéns também pelo professor Ivor Prolo. Satisfeito. Muito obrigado, professor Fábio. Fernanda, eu vou pedir só para você guardar, porque como a professora Érica tem também uma pergunta, eu vou passar a palavra para ela, aí a gente junta o que o professor Fábio perguntou, junto com a consideração da professora Érica. Pode ser? Daí a gente faz meio que uma rodada. Claro. Professora Érica, tá na escuta? Érica? Oi, você me ouve, Cairo?
Sim, pode falar, Érica. Ah, então tá. Então, boa noite para vocês, todos e todas. Parabéns, Cairo, por mais um dia de evento, né? Também queria parabenizar a fala da Fernanda, gostei muito da fala da Fernanda, da fala do Ivor também. E aí, vou dar as minhas saudações unespianas para o professor Fábio, né, professor Fábio, porque eu e o Cairo também somos unespianos. A gente já deixa nossas saudações unespianas aqui para o senhor. Fernanda, eu gostei muito do que você colocou, achei muito interessante ter uma tese desenvolvida sobre a sua própria universidade, né, e já acho com um estudo tão bem fundamentado. E aí eu queria colocar algumas coisinhas, né, que foram me aparecendo enquanto você foi falando, né. Em primeiro lugar, quando você fala da internacionalização como um meio, eu fiquei pensando muito nisso, porque ultimamente tá meio que na moda falar que a internacionalização seria um quarto tripé da universidade, né, junto com o ensino, com pesquisa e com a extensão, que é uma coisa que eu comecei a pensar e que me gerou um certo desconforto, porque como você mesma coloca, né, a internacionalização ela não deve atingir só um flanco, mas ela deveria ter um olhar mais integrado para aquilo que é de fato a missão da universidade. E aí eu vejo que, na verdade, eu não vejo como uma quarta missão, mas eu vejo como algo que deveria fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão, né, e não ser uma missão a mais, dado que justamente muitas vezes quando ela aparece como uma quarta missão, ela aparece justamente para satisfazer a certos espíritos, né? Dentro desse processo meritocrático que você muito bem colocou, né? Que joga quem está em cima mais para cima, quem está embaixo mais ainda abaixo, quando, na verdade, se a gente olha, tem um olhar mais integrado entre ensino, pesquisa e extensão e aquilo que é a missão da universidade para a sua localidade, né, enquanto um bem público, né, enfim, um instrumento, né, de formulação de política pública, uma prestadora de serviços públicos, na verdade, acaba se tornando um núcleo ainda mais elitizado, né, que possibilita essa internacionalização cada vez mais para quem já tem certos patamares considerados de excelência, né, pelas nossas agências, pela nossa política educacional. Isso porque a CAPES, obviamente, que relaciona automaticamente o padrão de qualidade à internacionalização, né? Então, como você mostrou bem, acaba criando um círculo vicioso. E, de fato, eu concordo com você, eu acho que isso tudo é fruto de uma dinâmica colonial que a gente tem que procurar mudar, né? E daí já faço um link com o que você colocou, que eu gostei muito também, essa vertente do English, of course. É muito interessante, eu estava conversando dia desses até com a Nel, que trabalha comigo na coordenação de relações internacionais, e justamente ela colocou essa pergunta, né? Por que as pessoas vêm para cá e não querem aprender português, né? Às vezes ficam 2 anos aqui e a gente tem que se virar no inglês porque eles se negam em se comunicar no nosso português, né? Eu acho que isso vem muito justamente desse padrão assimétrico, desse padrão hegemônico. E aí, nesse sentido, eu queria citar um exemplo que eu achei muito legal, que ele é uma prática que a Universidade Federal do Espírito Santo realiza, que eles fazem questão de educar o aluno estrangeiro em língua portuguesa, e também em cultura local. E eles têm um convênio com a Secretaria do Estado para que esse aluno faça laboratório nas secretarias, e um dos carros-chefe deles é justamente o trabalho deles no setor turístico, para que eles realmente, para além dessa interculturalidade curricular, digamos assim, ela de fato ela se traduza também num laboratório, né, enfim, e para que quando o aluno voltar, ele realmente leve um pouco da nossa cultura, da nossa vivência para lá. Eu achei isso muito, muito legal, muito fantástico. A gente está criando aqui
agora uma comissão de internacionalização, e a gente tem pensado muito nessa questão da interculturalidade. Eu recentemente entrei em contato com o termo de um pesquisador chamado Paulo Padilha, não sei se você conhece, que é do Instituto Paulo Freire, que ele fala numa intertransculturalidade, né? Que eu achei legal, né? Principalmente se a gente pensar que a interculturalidade ela tem que ser aplicada também a um eixo transversal. Então, assim, por tudo isso que eu venho aprendendo aos pouquinhos, eu fiquei muito interessada em tudo que você colocou, vou ler sua tese com muito interesse. Mas eu queria também te fazer uma pergunta, Fernanda. Quando você fala de um padrão Sul-Sul, né, de cooperação acadêmica internacional, eu queria perguntar se você, e aí é uma curiosidade muito pessoal, se você tem acompanhado o que está acontecendo com a Liga Acadêmica dos BRICS, se isso gerou resultados positivos dentro desse sentido todo que a gente tem colocado enfim, de criação de um eixo que seja mais simétrico, mais horizontal, né, também para a cooperação acadêmica. E até acho interessante essa discussão toda ter aparecido, porque ainda na mesa passada a gente discutiu a questão da acreditação, né, do sistema de acreditação internacional, que é excludente, obviamente, né, porque, enfim, no fim das contas, só aquelas universidades que aderirem àqueles parâmetros. Então, mais uma vez, eu entro nesse questionamento, né, até que ponto isso vai permitir que a gente converse de fato no mesmo patamar, né, porque eu acho que justamente a gente tem que usar a internacionalização para fortalecer os nossos pilares, e não para criar mais elitização, para criar mais desigualdade. Então, eu queria saber, porque eu fiquei bastante interessada por informações sobre essa Liga Acadêmica dos BRICS, mas eu não encontrei, e como você falou de eixo sul-sul, eu queria saber se você tem informações, se ela tem funcionado, se a mudança da política externa brasileira, se a mudança nas ondas das relações internacionais de modo geral tem afetado essa liga, ou se não, ou se ela tem funcionado, né? E aí eu já parto para uma pergunta para o Ivor, que tem mais ou menos esse mesmo sentido, né? Porque aí eu estou vendo que se a gente consegue estabelecer uma cooperação acadêmica assim mais horizontal, né, num sistema de relações internacionais que é muito desigual, a gente entra também naquele aspecto de como a cooperação acadêmica internacional ela pode ser um instrumento de uma comunidade epistêmica, né, que dissemine valores e crenças, no sentido, pensando processo de integração, por exemplo, processo de cooperação no âmbito mais people to people, né? Como que esse alunado internacional que a gente forma, eles podem ser legitimadores, por exemplo, de um processo de integração, ou seja, se a gente consegue formar legitimidade de baixo para cima também, para processos de cooperação mais horizontais do ponto de vista da política dura, a partir da cooperação acadêmica. Então, aí eu deixo essa pergunta para vocês dois, né? Para o Ivor, queria direcionar um pouco mais para a experiência da UNILA, né? Se ele consegue vislumbrar um efeito disso sobre a integração latino-americana, que a gente também vê muito esgarçada, né? Muito desgastada nos últimos anos, em função justamente de questões muito mais governamentais do que política de Estado em si. E aí eu pergunto também se você já colocou que a mudança na política, obviamente, que impacta nesse programa institucional de internacionalização, mas eu queria saber, né, enquanto vocês estiveram no auge desse programa na UNILA, falando vocês, mas enfim, a UNILA, se você observou isso, existia algum programa entre esses países, um programa internacional para fortalecer, ou seja, algo que não partisse só da UNILA, mas que partisse de modo geral de uma cooperação entre esses países para que a UNILA fosse fortalecida como uma universidade latino-americana?
se houve algum programa internacional de bolsas, quando você fala de que os alunos, tem 31% de alunos de fora, né, e que, em caso de vulnerabilidade, eles recebem bolsa também. Eles recebem bolsa de onde? É uma iniciativa internacional? É uma iniciativa... Isso sai da dotação orçamentária só da UNILA? Isso vem do PECG, né? Ou seja, do Itamaraty? Então, de onde que viria esse... Vocês tinham algum programa? A UNILA tinha algum programa institucional para poder sustentar isso? Enfim, essas são as minhas divagações aqui. Espero que eu não tenha sido muito confusa. E mais uma vez, parabéns e muito obrigada. Obrigado, Érica. Fernanda, não vou falar nada agora, porque senão eu começo e não paro. Por favor, você pode falar, depois o Ivor pode responder também. Tá bom, vou tentar responder, mas por favor, se eu não conseguir, me avisem, tá? Obrigada, professor Fábio, professora Érica, professor Fábio, pelos elogios também, que honra. Eu vou tentar responder a pergunta do professor Fábio primeiro, contando uma história. Espero não ir muito longe. Mas é só para colocar como essa questão, a minha ida para Boston, especificamente para o maior centro de pesquisa e internacionalização, né, do mundo, nesse centro tão hegemônico, onde está Philip Altbeck, Hans de Witt, onde estava Barry Lisk, né, que é o que tem os estudos seminais sobre internacionalização do currículo. A minha ida para lá, ela foi fruto de bastante reflexão, né? Essa questão, esse dilema que o professor Fábio coloca, evidentemente ele teve na minha cabeça e na cabeça do meu orientador, e da professora Manolita Lima, eu recordo que na minha banca de qualificação ela fez justamente esse questionamento, né? Mas claro que foi uma ida bastante estratégica. Eu não teria feito a minha tese, eu não teria alcançado os resultados que eu alcancei, eu não poderia falar com propriedade do que eu falei na tese se eu não tivesse ido para onde eu fui. Tem uma história que aconteceu comigo, eu participei em 2017 da conferência anual da FAUBAI. A FAUBAI é a Associação Brasileira de Educação Internacional. É como se fosse a NAFSA, né, que tem nos Estados Unidos, do Brasil. E que é um ambiente altamente hegemônico. Eu fui para a FAUBAI, na minha inocência de... Antes eu era técnica, né, da Secretaria de Relações Internacionais, aí eu fui para a FAUBAI apresentar um trabalho que já tinha um viés crítico, que era justamente sobre os rankings. E eu fui surpreendida, eu fui na minha inocência pensando, bom, é um congresso, é um espaço acadêmico e tudo bem, eu vou lá, eu vou apresentar, e eu olhava para os indicadores dos rankings, tentando ver o que eles contemplavam em termos de estrutura universitária, né? E como eu falei, eles contemplam muito pouco de ensino, não contemplam extensão, e tudo isso eu fui lá e apresentei. Quando eu estava, alguns minutos antes de entrar para a apresentação, eu estava dando uma olhadinha final nos slides, na frente da sala, e aí me aparece uma pessoa com um cartãozinho, né, falando, oi, tudo bem? Eu sou representante do ranking tal, e aí estava lá o representante do maior ranking do mundo, assim, né, que hoje em dia todo mundo dá bastante credibilidade. E ele foi lá passar a mensagem de que ele estaria assistindo, né. Enfim, aí eu fui lá, estava bem nervosa e eu fui trucidada nessa apresentação. Assim, eu realmente senti o peso de apresentar um trabalho crítico num ambiente hegemônico, né? E eu lembro que eu saí de lá assim até conturbada. No final, bastante gente também veio conversar comigo, que gostou da perspectiva, mas eu fui colocada ali numa situação, né, bastante controversa, né? Eu fui questionada sobre as coisas que eu estava apresentando, embora eu tivesse, né, uma base científica de pesquisa feita, mas eu enfrentei isso, né? E aí depois eu refleti muito sobre isso, fiquei pensando, será que vale a pena ir para um ambiente hegemônico como esse e falar as coisas que eu quero falar e apresentar a minha perspectiva? Sim, é importante que tenha essa conexão com a América Latina, com a Argentina, por exemplo. Eu pesquiso com colegas da Argentina, mas se eu for para esse contexto onde eles pensam como eu penso, a gente também não vai deixar o debate só entre nós,
porque à medida que eu vou para um ambiente, eu coloco, né, eu tenho a coragem de colocar minha perspectiva, falar, olha, essas coisas que vocês estão colocando aí lá na Universidade Pública Brasileira, lá no Sul Global, não é bem assim que acontece, né? Então, foi uma decisão bastante estratégica e que, sim, me deu visibilidade, me deu posicionamento que dá você estar nesse centro. Eu tive diversas oportunidades de publicação pelo Boston College, capítulo de livro editado pelo Hans de Witt, que eu não conseguiria aqui de forma alguma, mas naquele capítulo de livro que todo mundo vai ler, eu estou colocando a minha abordagem. Então, daí partiu a minha decisão de poder falar as coisas que eu falei com muito mais propriedade. Então, não sei se eu respondi né, como esperado, mas essa foi a minha visão de que, além da integração regional, que é assim importante, eu considero que eu faço, inclusive fiz na minha pesquisa, como eu coloquei ali, eu participei de diversos eventos, eu fui contemplada com uma bolsa, inclusive na Arábia Saudita, para ficar uma semana lá tratando de internacionalização. Argentina, Córdoba, fui no Centenário de Córdoba, todos esses discursos eu fui catando, né, para formar minha tese. E hoje publico e trabalho com colegas da América Latina, mas considero que a minha ida para esse centro hegemônico ela foi importante, né? Eu tenho mais visibilidade hoje para falar, né, da minha perspectiva teórica do que eu teria se eu tivesse ficado aqui. E para a professora Érica, eu lamento, eu não conheço a Liga Acadêmica dos BRICS, fiquei bastante interessada, vou dar uma pesquisada com certeza. Eu só queria colocar aqui em relação à cooperação Sul-Sul, assim como eu tenho uma visão problematizada de internacionalização, eu também tenho de cooperação Sul-Sul. Ou seja, eu considero que, embora os discursos coloquem que toda vez que acontece cooperação Sul-Sul é uma relação baseada em solidariedade, em reciprocidade, e por aí vai, eu coloco também um ponto de interrogação, né? Porque os países do Sul, eles não estão posicionados da mesma forma, né? Os próprios BRICS, eles não podem ser comparados com outros países que integram o chamado Sul Global. Então, tem interesses econômicos, né, nessas relações. Então, eu considero que, para classificar uma determinada relação Sul-Sul como cooperativa, você tem que olhar para aquela relação, você tem que estudar o que está acontecendo, olhar para as dinâmicas, olhar para os discursos e entender o que está acontecendo. Então, só queria colocar isso, assim, que a minha visão de cooperação Sul-Sul também é problematizada. Né? Como eu coloquei ali quando eu estava apresentando a minha tese, eu acho que o que eu evidencio na UFSC é um exemplo disso. A UFSC hoje, a UGM, Associação de Universidades Grupo Montevidéu, ela foi criada no início dos anos 90 pelas próprias universidades, ou seja, foi um exercício de autonomia da universidade pública latino-americana em defesa da ideia de universidade pública. Ela foi criada com esse propósito. Hoje, universidades como a UFSC participam da UGM muito mais por uma questão de prestígio internacional e vontade de exercer uma liderança nesse contexto latino-americano, do que por esse ideal, né? Por essa vontade de integrar e de fortalecer o ideal de universidade pública. Então, eu acho que esse, de certa forma, é um exemplo de como a cooperação Sul-Sul também tem que ser questionada, você tem que olhar para o que está acontecendo, né? É uma visão bastante realista, ou, enfim, negativa, mas no final da minha tese eu coloco que a cooperação Sul-Sul, ela se configura como um objeto de análise interessantíssimo, porque eu considero que também na cooperação Sul-Sul você consegue extrair elementos que podem ajudar a pensar em outras internacionalizações da educação superior, como o caso da UNILA, que o Ivor apresentou. É isso. Muito obrigado, Fernanda. Ivor, já vou passar a palavra para você, fica à vontade. Tá. Professora Érica, obrigado aí pelos comentários, né? Você colocou três questões aqui, né? Essa questão sobre a cooperação acadêmica horizontal, acho que isso reflete muito o idealizador da UNILA, que foi o professor Égio Trindade.
ele é um acadêmico foi muito respeitado em termos de América Latina, internacionalmente. Eu acho que desde o início, quando ele assumiu esse projeto da UNILA, ele pensou muito forte em relação a quais seriam esses valores, né, que a UNILA seria incorporada no DNA, né, dessa universidade. Você pode ver que essa questão da integração, ela é uma coisa muito complicada, tá? Economicamente, comercial, até nós, assim, em Foz do Iguaçu, no meu campo, você tinha que apresentar um documento para atravessar a fronteira para ir para a Argentina. Então, até a própria questão de movimento, ela não mesmo participando, sendo um bloco, você tem restrições, não é uma coisa, algo tão harmonioso. Então, acho que pensando nessa preocupação, o professor Elger, quando ele propôs, que ele formou essa questão da missão e os valores dessa universidade, o DNA dela, ele teve muito essa preocupação, né? Como formar, né, essa universidade, e um pouco assim ele tentava manter ela na linha com esses valores. Até assim, quando houve os primeiros processos de seleções da UNILA, ele foi feito por intermédio pelos Ministérios das Relações Internacionais entre os países, né, aqui da América do Sul. Então, houve um processo para selecionar estudantes mesmo que teriam essa questão da vulnerabilidade, porque a proposta dela também é essa questão da inclusão, né? Então, houve muito essa preocupação em relação a isso. E a questão, quando você coloca a questão dos legitimadores, o que observei muito no campo é que quem serão os legitimadores dessa integração, como a comercial, a política é um tanto conturbada, essa integração, os legitimadores dessa integração que a UNILA vai formar são os próprios estudantes, são os egressos. Então, assim, tem até nos primeiros campos, o que era muito legal de ver nas entrevistas era essa visão que esse estudante vinha, estou indo para a UNILA para aprender, mas eu quero voltar para o meu país e desenvolver um projeto coletivo. Não é assim, eu venho para cá estudar um curso e volto para lá para trabalhar e ganhar meu dinheiro e levar a minha vida de uma forma mais pessoal, individualizada. Então, a gente sentia muito essa questão do coletivo. Então, acho que isso representa essa legitimação, né, do que essa universidade tem formado. Então, eu acho que nesse sentido, o professor Elvis Trindade, ele conseguiu colocar essa sementinha, né, nas pessoas, né, nesses estudantes, nos professores que estão atuando, que atuaram no início da universidade, apesar que tem mudado muito esse perfil da universidade lá, né, mas, assim, os professores, você vê e conversar, quando você perguntar da UNILA para eles, né, o que é essa essência da UNILA, o que é a UNILA, você via as pessoas motivadas, porque é uma universidade que ela se encontra com projetos de vida também, digamos assim. Então, acho que isso traz essa legitimação da universidade. Essa questão da integração, professora Érica, pensando assim, Latinoamérica, América do Sul, é bem complicada. Então, assim, mas a ideia de você conhecer o outro, a questão dos cursos, a UNILA ela tem uma questão de ciclos em comum, tá? São disciplinas para todos os cursos, seja curso A ou B, eles têm uma carga horária voltada para estudos da América Latina, dos povos. Então, tem uma visão que traz essa questão, né, de trazer essa integração, para formalizar, para incentivar, né? Isso são aspectos de integração que a própria instituição tem no seu DNA, mas o que se vê muito lá é essa integração entre os alunos, entre os estudantes, né? Mesmo, a gente sabe que acontece que nem tudo acontece de uma forma muito harmoniosa, mas há muitos eventos que os alunos realizam entre eles,
a questão de moradias compartilhada com diferentes nacionalidades, né? Então, há uma troca muito forte. Então, essa aí é a integração intrínseca que a UNILA traz e que eu trato na tese. Então, acho que isso é algo dela. Ela é federal brasileira, né? Então, nós temos aqui ela é regida pelas leis brasileiras, é financiada em sua maior parte, 99,9% dos recursos brasileiros, né? Mas esse DNA dessa integração intrínseca entre esses estudantes não é da própria UNILA, né? E a questão do fortalecimento institucional, isso é uma grande preocupação. Isso no discurso. Eu fui em visitas lá em 2015, 2017, e você via muito forte isso. Vai ter eleição para governo federal. Quem são os candidatos fortes? Qual é a visão internacional que esse candidato tem? Qual é a visão de educação que esse candidato pode trazer, né? Então, a ideologia de educação, o que ele vai trazer. Então, há uma preocupação muito forte em relação a isso, né? E até então, eles só tinham reitores pró-tempores, né? Que poderiam ser trocados de uma forma mais fácil, né? Então, havia essa preocupação da consolidação desse projeto, e né? Isso é suscetível até hoje lá. Então, isso é algo que não é só você que tem essa preocupação, né? E esse fortalecimento, ele fica um pouco, digamos assim, ele pode não estar... ele pode estar em alguns momentos forte, né? Em alguns momentos não. Mas ela tem mudado muito em relação a isso, mas ela continua tendo esse DNA. Em relação a um outro financiamento, a questão das bolsas, o que tem colaborado muito é o programa federal mesmo de financiamento, né, do PNAES, né, que ele é voltado para a permanência, né, estudantil. Os estudantes internacionais são de vulnerabilidade econômica, eles são que mais necessitam dessas bolsas. Tem perfis, tem muitos relatórios que eu vi da UNILA, são eles que são o foco desses financiamentos. A UNILA, ela fica dentro do parque tecnológico, né, da Itaipu. Então, lá também a Itaipu é binacional, né, com o Paraguai. O Paraguai, eles têm uns programas de bolsas da própria usina, né, só que eles acabam focando, né, o estudante paraguaios, mas, assim, em termos de suporte financeiro de outros países, outras entidades, é algo mínimo que tem na instituição. Então, ela surgiu com um aparato institucional, devido ao seu idealizador, assim, muito forte das instituições internacionais, né, em relação à UNILA, a esse fortalecimento dessa visão de integração, mas ela foi se perdendo um pouco com o tempo, apesar que a UNILA ela se estabeleceu como universidade e tem feito parcerias, né, internacionais, mas como universidade, como outras universidades assim federais acabam realizando também. Não sei se eu respondi, professora, qualquer coisa fico aqui à disposição também. Muito obrigado, Ivan. Como eu disse, eu tinha algumas perguntas, mas nós já estamos completando agora 2 horas de evento e, enfim, eu acho que a gente já poderia. Espero que o nosso contato aqui hoje, não de hoje, né? O contato que a gente vem tendo até hoje, não termine aqui. Espero que a gente continue conversando. E como eu venho fazendo todo final de mês, já que essa é a última mesa, eu queria agradecer todo mundo que está aqui até agora, todo mundo que participou de ao menos uma mesa dessas 3. E no final eu sempre passo a palavra, no caso hoje, Fernanda e Ivor, para vocês, como eu sempre brinco, se quiser falar alguma coisa, falar bem de alguém, falar mal de alguém, agora é o espaço. Antes de eu finalizar aqui a gravação, então vocês têm um tempinho para finalizar e falar o que vocês quiserem.
É só agradecer mesmo pela oportunidade, né? Eu acho super legal. Eu estava conversando com o Ivor, né? Como é bom a gente falar do trabalho que a gente desenvolveu, né? 4 anos da nossa vida ali de dedicação, e que às vezes a gente pensa, vai sair mesmo, até para. Eu sei que a Stephanie, que está aqui, acabou de entrar no doutorado, por exemplo, imagino que também outras pessoas estejam pensando em seguir essa carreira acadêmica ou já estejam no meio do percurso. Então, eu acho muito bacana, né, conversar e compartilhar, e queria parabenizar o Cairo por essa iniciativa, né, do seminário, mas também a gente conversar um pouco sobre o que tem sido feito na Federal do Sergipe, que eu fiquei bastante encantada, né, tendo feito uma tese que demonstra uma hegemonia tão grande, ver que existem outras universidades federais, né, tentando pensar um pouco diferente, promovendo eventos como esse, né, que buscam trazer uma perspectiva mais problematizada de internacionalização, fico bastante feliz. Então, obrigada a todos pela presença. Obrigada, Ivor. O Ivor, ele é o meu super parceiro de pesquisa, além de um grande amigo, a gente tem trabalhado bastante junto. Recentemente, a gente finalizou um texto, eu não sei nem se eu posso falar, Ivor, mas, enfim, a gente finalizou um livro sobre a Unilab, né, que é uma universidade que foi criada nos moldes da Unila, mas de integração com os países africanos de língua portuguesa, né? Então essa universidade também está fazendo 10 anos, e a gente trabalhou junto com a professora Manolita e com a professora Solange da Unila na publicação dessa obra, que reúne capítulos de pessoas que integram aquela universidade ou que estudaram sobre aquela universidade. Enfim, então é legal estar mais uma vez com o Ivor, trabalhando junto, e eu estou totalmente à disposição para quem quiser conversar sobre o tema. É sempre um prazer para mim. Eu vou colocar meu e-mail aqui no chat novamente, e fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigada, pessoal. Boa noite. Professor Cairo, muito obrigado aí pela oportunidade. Acho que é sempre interessante a gente estarmos falando aí também, né, mantendo, né, acho que a pesquisa ela nunca está acabada, né, a gente é um passo, né, para a gente ir buscar outras, né, e outros entendimentos, outras compreensões. Acho que a gente só vai aprofundando e aperfeiçoando e entendendo melhor, né, compreendendo esse mundo maluco, né, onde nós vivemos, né, principalmente aí no nosso caso, né, educação superior, a internacionalização, jovens universidades, que é um caso mais específico que eu tenho trabalhado, né, pesquisado. Bem lembrado aí, Fernanda. A Fernanda também, a gente participa de um grupo de pesquisa, né, que tem a pretensão de estudar aí todas as universidades novas que surgiram no Brasil, aí desde 2003 para cá, nós temos inúmeras universidades aí que surgiram, e cada uma tem uma proposta diferente, uma missão diferente. Eu acho que a gente tem que ter uma visão também que a educação superior não é apenas para formar pessoas para entrar no mercado de trabalho, né? Nós temos também que pensar em formar pessoas para mudar também a sociedade, visões da sociedade, né? E ser relevante, né? Que acho que é essa proposta que eu trago na minha tese, né? A pertinência, né? A relevância social, né? Que a universidade tem, né? Para as sociedades, né? E é algo de elite, né? A gente pode ver que a universidade ainda é muito restrita, né? O acesso, né? À educação superior, até a educação básica, a educação fundamental, né? Então, nós temos que ter essa visão, acho que crítica, de tudo isso que tem acontecido. Eu acho que é por meio da educação que nós também mudamos também o país, mudamos as relações, né, entre os países, né, então eu acho que esse seria o caminho. Obrigado aí, professor Cairo, pela oportunidade, tá? Desculpa aí, eu estava um tanto nervoso na apresentação, faz 1 ano e 6 meses que eu não tocava muito a fundo ao meu tema. Até conversei com a Fernanda antes da nossa na preparação, né, para essa mesa, né, Fernanda, é uma coisa que nós estudamos, né, 4 anos, tal, né, mas, assim, às vezes a gente estuda e tem um viés muito acadêmico, a gente quer trazer para uma discussão, às vezes a gente
vai se embaralhando, mas a gente vai saindo um pouco também. Também, assim, uma primeira oportunidade, né, uma primeira mesa que eu tenho participado aí, e eu acho que faz parte do nosso processo também de aprendizado aí. Obrigado pela oportunidade, tá? Acho que era Eu que isso. agradeço. Muito obrigado, Igor, Fernando. Pode falar. Agradecer a Fernanda, que a Fernanda, por intermédio da Fernanda também, que eu o conheci e estou participando aqui. Perfeito. Eu já vou encerrar aqui a gravação.